Dinossauros na Bíblia? Será que é verdade? Os dinossauros existiram? Uau! A gente pode escolher. Será que é o estegossauro? Será que é o brontossauro, o diplodocus, o triceratops ou o dimetrodon? É dinossauro que não acaba mais. E muito interessante pensar sobre isso, e de fato os estudiosos têm demonstrado a existência desses répteis gigantes, enormes. Alguns deles, nem todos, alguns eram pequenos, como era o caso do Procompsognato, que é diferente dos grandiosos como o Diplodocus e o Brontossauro. Eu me lembro visitando o Museu de História Natural de Nova York, vendo aquele esqueleto enorme de um dinossauro, desse réptil gigante que há muito tempo atrás habitou em grande parte a realidade do nosso planeta Terra. E quando a gente vê isso, alguns perguntam, mas o que houve? Como é que se explica toda essa história? E de fato a gente sabe que esses grandes répteis existiram e a maioria vasta foi extinta. Talvez a gente tenha, como alguns dizem, uma espécie de remanescente assim dos dinossauros, como é o caso do dragão de Komodo, né, que é uma espécie de dinossauro vivo, mas é interessante observar que talvez a coisa não seja tão complicada assim. Por exemplo, os maiores dinossauros que nós temos na pesquisa, né, dos estudiosos sobre o assunto eram mais ou menos do tamanho de uma baleia azul, chegando a 30 e poucos metros de comprimento. Não é nada assim tão anormal. A maioria dos dinossauros era bem menor do que isso. A gente tem hoje alguns animais enormes como a sucuri, como o crocodilo, né, e outros animais de expressão, claro, que não são répteis, como é o caso do elefante, do rinoceronte, hipopótamo, girafa, e, portanto, o tamanho não é um grande problema. Mas o que muita gente às vezes pergunta diz, mas espera aí, nós não temos um relato bíblico falando das coisas ligadas à criação desde os tempos antigos? E como é que a Bíblia parece não falar nada sobre os dinossauros? Tem gente que até mesmo diz que porque não acharam dinossauros na Bíblia, que essa história parece não estar bem entendida. Como é que se explica isso? Olha que coisa interessante. Na verdade, nós temos alguns nomes na Bíblia de certos animais da antiguidade que nós não conseguimos identificar muito bem. Aparece, por exemplo, logo no começo de Gênesis, que mais tarde aparece também mencionado na Bíblia, o que é chamado de Tanim. Tanim, cujo plural é Tanimim, é, de fato, aquilo que se traduz por serpente das águas, uma espécie de bicho marítimo, né? Talvez alguém poderia dizer, será que um plesiosauro seria, né, já que ele é um dinossauro que vivia dentro da água, será que ele seria classificado como uma espécie desse tipo? Prosseguindo, a gente pode encontrar, por exemplo, curiosamente, um animal, uma espécie de monstro que representa poderes da época, no caso especificamente o Egito, que é chamado de Raabe, que aparece no Salmo 87. A pergunta é, que monstro é esse? Que bicho é esse que parece não ter descrição? E quando a gente olha para a realidade do que é mencionado no livro de Jó, no capítulo 40, a partir do verso 15, e depois olhamos o capítulo 41, nós vamos ver dois animais que são descritos de uma maneira detalhada e chamam a nossa atenção. Um deles é exatamente o Behemoth e o outro é o Leviatã. Aliás, Leviatã é um nome até conhecido, já foi usado até como figura de um estado opressor, e nós, então, lendo as descrições que vamos encontrar em Jó, é interessante que nenhum daqueles animais se encaixa
com animais que conhecemos. Algumas traduções da Bíblia, por exemplo, acabaram traduzindo, na minha opinião, de maneira muito indevida, esses nomes por hipopótamo e crocodilo. Mas se você olhar bem e prestar atenção na descrição que nós temos no livro de Jó, nenhum deles se encaixa especificamente na descrição desses animais mais conhecidos. Algumas pessoas dizem, não, mas deve ser um animal, só que está descrito de maneira mais poética, mas olhando bem, não se encaixa. Por exemplo, a descrição do que seria o hipopótamo diz que ele tinha uma cauda como se fosse uma tora de cedro. É muito diferente do que você vê no hipopótamo. E alguns elementos de descrição ali parecem nos lembrar mais um dragão do que qualquer outra coisa. Portanto, aqueles animais não são encontrados nas descrições que se espera de relacionar com animais que a gente conhece. Portanto, a pergunta é, será que esses animais descritos não seriam algum tipo de animal que ainda se conhecia no passado e que recebeu esse nome? A palavra, por exemplo, behemoth, na verdade é um plural da palavra behemá. E behemá literalmente é gado. É como se estivesse falando aqui de um gado grande, e com essa forma behemoth seria como se fosse, vamos dizer, um plural intensivo, como se fosse um gado gigante. Que seria esse bicho assim chamado? Como entender, esses taninim, como entender Raabe, como entender o Behemoth, o Leviatã? Nós não temos uma resposta definitiva porque esses animais descritos no passado, nos textos bíblicos, não encontram nada que a gente conhece. Então é possível que nos tempos mais antigos nós tenhamos, eu diria, talvez sobreviventes do tempo dos dinossauros que teriam permanecido e os antigos ouviam falar deles e os descreveram dessa maneira. Vale a pena chamar a atenção para o fato, por exemplo, de que você pega as antigas lendas europeias, lendas que vêm da China e até de outras partes. É curioso como em tantos lugares nós temos povos falando da existência do dragão, que é uma espécie de réptil grande e que parecia poder, em alguns casos, voar, outros não exatamente, e em muitos casos lançar fogo da boca. E a gente pergunta por que tantas pessoas em lugares diferentes estão mencionando isso. Uma sugestão interessante, que pode ser muito possível, é que de fato eles viram algum bicho muito grande e ameaçador. Tinham consciência de um animal que parecia de fato trazer medo e pavor para todo mundo, e claro, e que na descrição, através dos tempos, de uma maneira um pouco lendária, as coisas foram acrescentadas, mudadas, de maneira que chegou a tradição até nós da maneira como nós conhecemos. Muita gente ouviu falar do famoso monstro do Loch Ness, na Escócia. Seria, de fato, um remanescente de um dinossauro? Notícias de pescadores em alto mar no mundo falam de pessoas que encontraram certos animais que não puderam identificar e pareciam ser remanescentes dos antigos répteis famosos deixados no tempo, no passado distante. Valeria a pena ainda mencionar uma coisa curiosa quando se ouviu aquilo que os vikings anunciavam, os antepassados dos escandinavos, nos seus famosos navios, aqueles antigos drakars que estavam ali e falavam de um bicho gigante que tinha um tamanho enorme e que era conhecido como Kraken. A princípio, quando se ouviu falar disso, pensaram, não, isso é mais uma lenda, é uma coisa dos antigos que não sabiam muita coisa. Existe um pouco disso na sociedade moderna que se acha, assim, muito sabedora de tudo e que considera os antepassados, de modo geral,
muito ignorantes da realidade e muitas vezes há esse preconceito, né, contra essa literatura. Então, ouvindo falar disso, disseram, não, esses vikings estavam inventando coisa, eles deviam talvez ter tomado um pouco de cerveja a mais, ter visto coisas que não fazem sentido, até que foram encontradas o que era desconhecido até então, as famosas lulas gigantes. Essas lulas que podem ter mais de 10 metros de comprimento. E então imaginaram, olha, aqui possivelmente é uma referência aos Kraken que os antigos vikings mencionavam. Então, diante dessa realidade, diante dessa história que menciona os casos do que era chamado de dragão, e diante desses animais não identificados na Bíblia, especialmente o Behemoth, o Leviatã, a pergunta que se levanta é, será que esses animais, tanto os chamados Taninim, Raab, o Leviatã, o Behemoth, seriam alguns dos antigos dinossauros do passado, algum remanescente, algo que sobreviveu e que os antigos tiveram algum conhecimento, alguma informação, encontraram talvez um dos seus remanescentes e registraram na literatura para expressar aquilo que pretendiam, falando de algo poderoso que os ameaçava, e até curioso, porque no Salmo nós vamos ver que Deus brinca com o Leviatã, né, tendo o poder sobre qualquer coisa que parecia mortal e ameaçadora. Então, essa história de que aquilo que a Bíblia apresenta e a pesquisa sobre os dinossauros como se elas estivessem numa rota de colisão não faz nenhum sentido. Em primeiro lugar, é importante destacar que a finalidade da Bíblia não é discutir biologia dos répteis antigos com detalhe e especificidade. Então, nós não podemos ter essa perspectiva porque não é o fato. Segundo, de fato, nós temos essas referências que nós apresentamos e vemos que essa realidade parece ser muito razoável. Terceiro, algumas pessoas dizem, olha, Sayão, mas isso é difícil porque, segundo os pesquisadores, os dinossauros existiram há milhões de anos. Pois é, mais uma leitura atenciosa para a realidade do texto bíblico não nos permite definir a datação do início da criação, já que o padrão de Gênesis capítulo 1, quando fala dos dias da criação, não define 6 dias de maneira como nós entendemos dentro do nosso contexto hoje, como se encerrasse toda a criação. Alguns estudiosos até dizem que esses dias talvez fossem dias de proclamação, ou seja, Deus disse, haja luz e passou a haver luz daí em diante. E esses dias, portanto, não servem como um cálculo para tentar examinar a idade da terra, a idade da criação, a idade dos animais até chegar o nosso tempo. Portanto, é perfeitamente possível que, quem sabe, eu diria, será que os remanescentes, os últimos dinossauros, será que eles escutaram hebraico? Será que eles ouviram palavras que um dia foram registradas na Bíblia e de algum modo, em uma escala menor, poderiam ter convivido com os antigos e deixado esse registro antropológico e até mesmo religioso que chegou até nós? Aí está mais um mistério interessante e que a gente abre o caminho para a reflexão e você pode raciocinar e desenvolver a sua própria opinião. E querendo saber mais sobre cultura, história, teologia, Bíblia, sobre tudo que envolve esse tipo de questão, não se esqueça, entre em contato com o canal do Amigo Sayão.